Bem-vindo ao curso de História de Israel. Vamos agora à nossa quarta aula. O nosso tema hoje é o cativeiro babilônio e a reconstrução de Jerusalém. Nós estudamos no último tópico o Reino Unido e o Reino Dividido. O Reino Dividido, o fim dele é exatamente o cativeiro babilônio. A primeira parte, na introdução do nosso material didático, está escrito: o cativeiro babilônio foi o resultado das abominações que os reis do reino de Judá cometeram contra Deus. Por que eu citei aqui o reino de Judá? Ele havia se dividido com o reino do norte. O reino do norte, formado de 10 tribos, foi destruído pela Síria perto de 722 a.C. e agora, cerca de 100, 120 anos depois, vai acontecer também o cativeiro da tribo de Judá, ou o reino do sul. O reino de Judá, ele era formado das tribos de Judá e Benjamim. Josias foi um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas seu filho Jeoaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor. Este será o rei vencido pela Babilônia, resultando no cativeiro. Os israelitas chamam esse período de Tefutizá, que se traduz por dispersão. Chamavam também de Galut, que se traduz por exílio. Bom, alguns na história consideram esse aqui o pior momento da história de Israel, em que Jerusalém e o templo serão destruídos e eles serão levados cativos para a Babilônia. Eu considero o pior momento da história a dispersão que vai acontecer no ano 132 da era cristã, porque lá a cidade de Jerusalém vai ter o seu nome alterado para a Hélia Capitolina, a cidade a Judéia vai ter o seu nome alterado para Palestina, e no lugar do templo vai ser construído um templo a Júpiter. Então, aquele evento é, no meu entender, o pior da história de Israel. Mas esse aqui também será terrível, porque será a primeira vez que o templo será destruído. E isso, claro, será um impacto terrível para Israel, porque eles acreditavam, essa é a casa de Deus, e Deus não vai permitir que ela seja destruída. Mas a resposta desse estudo é claro: os pecados da nação levaram Deus a permitir a destruição do templo. O número 1 no material didático, vamos conhecer a origem da Babilônia. A Babilônia nasceu com Nimrod e o seu projeto da Torre de Babel. Bom, todos conhecem essa história, até quem não lê a Bíblia conhece essa história, porque cerca de 100, 150 anos depois do dilúvio, um descendente de Cã, chamado Nimrod, ele organiza um projeto de rebelião contra Deus. Nós estudamos esse projeto lá no início, na primeira aula de História de Israel. Bom, se isso aconteceu então cerca de 2200 a.C., e aqui nós estamos próximo do ano 600 a.C., olha, então se passam aí cerca de 1600 anos. Okay? Se passam cerca de 1600 anos até esse momento do cativeiro babilônio. O termo Babel, do hebraico Babel, significa porta de Deus ou porta a Deus. A sua construção foi um desafio a Deus, ao Deus de Israel. Como Deus confundiu a língua falada pelos construtores, causando grande confusão, o termo Babel passa a simbolizar confusão. Mas o significado literalmente é esse: porta de Deus ou porta a Deus. Lembrando que El, em hebraico, significa Deus, e Bab é porta. Então, Babel, porta a Deus. Tudo indica que o significado seria esse: porta a Deus. Eles estavam buscando uma posição de não serem punidos por Deus. Era isso que eles estavam buscando. Bom, eu coloquei uma figura aí para vocês
uma das muitas ilustrações na história criada da Torre de Babel, e o comentário diz: fora da Bíblia foi encontrada uma placa babilônica onde Nabucodonosor descreve a construção de um edifício que ele chamou de Templo das Sete Luzes. Os historiadores interpretam que esta era uma descrição da Torre de Babel. Bom, então a arqueologia encontrou esse achado importante. Eu coloquei aí para vocês também uma foto desse achado, ok? E a descrição mais abaixo, que diz: um antigo rei construiu o templo das sete luzes da terra, mas ele não completou a sua cabeça. Desde um tempo remoto, as pessoas tinham-no abandonado, sem poderem expressar as suas palavras. Eu destaquei essa parte dizendo que eles não conseguiam se comunicar, ou seja, o mesmo que a Bíblia diz, que Deus confundiu a língua deles. E prossegue: desde aquele tempo remoto, desde aquele tempo, terremotos e relâmpagos tinham dispersado o seu barro secado pelo sol. Os tijolos da cobertura tinham se rachado e a terra do interior tinha sido dispersada em montes. Bom, então, esse Nabucodonosor que escreveu essa placa é o homem que vai dar início a essa escravidão dos israelitas, ok? Segundo achados históricos, Nabucodonosor decidiu reconstruir a torre e os hebreus foram usados como escravos para reconstruí-la. Então, observe a situação que os judeus vão se encontrar. Além deles serem levados cativos, eles serão usados como escravos para reconstruir esse grande símbolo de desafio a Deus. E observe que eles tinham sido chamados para representar Deus na terra. Como eles não atenderam esse chamado corretamente, infelizmente escolheram o caminho mau, eles acabaram sendo escravizados pelo mal e agora vão trabalhar na construção dessa torre, cerca de 1600 anos depois de Nimrod. O historiador grego Heródoto também falou sobre a reconstrução dessa torre. Eu cito aí o livro E a Bíblia Tinha Razão, de Werner Keller, publicação de 1978, na página 315, que ele diz: sobre a última torre há um espaçoso templo, e dentro dele um sofá de tamanho incomum, ricamente adornado, como uma mesa de ouro ao lado. Não há estátua de qualquer espécie no lugar. Nem a câmara é ocupada à noite, senão por uma única mulher babilônia, escolhida para si pela divindade entre todas as mulheres do país. Declaram eles também, mas eu por mim não lhes dou crédito, que o próprio Deus desce em pessoa a essa câmara e dorme no sofá. Essa história é como a que me contaram os egípcios sobre o que acontece na sua cidade de Tebas, onde uma mulher também passa a noite no templo do Zeus tebano. Bom, aquela religião de Babel, ela influenciou todo o mundo antigo. Todos os povos passaram a seguir aquela religião que Nimrod propôs. Inclusive, o Novo Testamento, nós veremos mais à frente, mas já vou enfatizar, nos dias do Novo Testamento, o historiador judeu Flávio Joséfo, ele confirma que a religião de Roma tinha nascido na Torre de Babel. Ele conta essa história, inclusive citando historiadores romanos. E não foi só a Babilônia, porque o próprio Apocalipse diz que essa religião ela estava assentada sobre 7 reis. 5 haviam passado, um existe, disse João, ou seja, o que existia era Roma.
e ela ainda estará sentada sobre uma última besta, um último reino, que será o reino do anticristo. E quando nós contamos os 5 reinos que haviam passado, está incluído Egito, Assíria, Babilônia, Média e Pérsia e o reino grego. Essa é a história e a cronologia desses reis. Todos eles eram dominados por essa religião que Nimrod e Semíramis criaram. E é significativo ver o povo de Israel ser escravizado exatamente por essa religião que era o grande símbolo de paganismo no mundo. Eu coloquei aí para vocês também uma imagem com uma réplica da Torre de Babel. Uma das possibilidades que seria exatamente nesse formato a torre que teria sido reconstruída por Nabucodonosor. Bom, depois eu mostro aí para vocês textos relembrando que Nimrod, ele era um bisneto de Noé, através de seu filho Cã e seu neto Cuxi. Está lá em Gênesis capítulo 10, versículos 8 a 10. E coloquei uma imagem também, onde tem a árvore genealógica dos descendentes de Noé. Ok? Está ali Cã, e ele gera um homem chamado Cuxi, e esse Cuxi é que gera esse homem chamado Nimrod. O profeta Isaías diz que a Babilônia era chamada de Senhora de Reinos. Está lá em Isaías 47, 5. Assenta-te silenciosa e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada Senhora dos Reinos. Isaías, cerca de 120 anos antes, ele havia profetizado a queda da Babilônia. Nesse momento ela ainda não caiu. Alguns, olhando para a profecia, poderiam pensar que Isaías errou. Porque lá em 722 a.C., mais ou menos, quando Isaías está profetizando, ele anuncia a queda da Babilônia. Só que a Babilônia não era nem o Império Mundial. O Império Mundial naquele período era a Síria. A Babilônia, ela era dominada pela Síria, por Nínive, que era a capital da Síria. Ela vivia um período de opressão, de fraqueza. Então, como assim você profetizar a queda dessa Babilônia? E no decorrer da história, o que acontece? A Babilônia se fortalece, se torna um império mundial. As pessoas poderiam dizer, esse Isaías errou feio, porque ele falou que ela seria destruída, não seria mais chamada Senhora de Reinos, e cerca de 100 anos depois, ela se torna o poder dominante. Ela vence a Síria, vence a sua capital Nínive. Toda aquela região tinha sido dominada por Nimrod. Inclusive a cidade de Nínive, ela foi fundada por Nimrod como capital do seu reino. E Babilônia era como um centro religioso.